TRF1 ontem manteve a decisão que isenta a Dilma, o ex-ministro Manteiga e Luciano Coutinho, que era do BNDES, das pedaladas fiscais, e exclui a ação de improbidade administrativa. Então, a gente já sabia, foi golpe. Você acompanhou de perto, né, Rodrigo? Olha, é impressionante, né? Então, uma decisão da Justiça em primeira instância, mantendo a Dilma isenta de qualquer responsabilidade em relação às pedaladas fiscais. A decisão já tinha sido tomada, aí o Ministério Público recorreu, querendo que não, a Dilma tem que ser condenada e tal. A Justiça voltou a se reunir e voltou a dizer a Dilma não teve nada a ver com pedalada fiscal. Fora que pedalada fiscal não era motivo para impeachment, né? Depois veio tanta coisa mais séria. O que o Bolsonaro aprontou na pandemia, o que ele fez, e não chegou nem perto de sofrer impeachment. Então, o que a Dilma sofreu foi um golpe parlamentar. Golpe parlamentar e midiático, a gente sempre disse. Parlamentar, midiático e jurídico, se quiser, as três pernas. E dá para acrescentar, parlamentar, midiático, jurídico e militar, porque os militares já estavam se articulando nos bastidores, naquele momento ainda silenciosos, mas já preparando o cenário para reocupar o Estado brasileiro. Então, foi um golpe, agora isso ficou mais uma vez comprovado. Nós testemunhamos de perto como é que a Dilma saiu do palácio de cabeça erguida, naquele 2016 fatídico. Ela disse em algum momento, voltaremos, acho que foi até no discurso em que ela sai do palácio, voltaremos. E está aí de volta. No dia que sai essa decisão, dizendo que a Dilma não teve nada a ver com as pedaladas fiscais e, portanto, o impeachment foi um golpe, o que está acontecendo? A Dilma é chefe do banco mais importante hoje no mundo. Talvez não tenha ainda o mesmo tamanho do que o BID, mas, do ponto de vista estratégico, muda a geopolítica mundial. E quem é que está lá sentada na cadeira? A Dilma Rousseff. E onde está o Lula hoje? Reunido com os BRICS. Então, deu uma volta, é a tal da montanha-russa que a Daphne falou agora há pouco. Uma mudança completa. Quem aplicou o golpe está jogado na lama, está jogado na sarjeta. O Lula voltou à presidência, a Dilma comprovou a sua inocência e ficou claro que era um golpe. Quando a gente dizia que era um golpe lá em 2016, Daphne, você lembra? Era uma onda tão gigante que eu tenho amigos, inclusive não eram bolsonaristas, não eram de extrema direita. Mais essa linha assim, mais liberal, sabe? Alguns votavam nos tucanos, outros até tinham sido eleitores do PT. E diziam, vocês têm mania de perseguição, teoria da conspiração. Ah, vai dizer que agora foi tudo armado? Tudo que está lá, a Lava Jato inteira, toda a imprensa. Não é que tudo foi armado, mas o discurso foi. E houve uma construção. E eu dizia mais, ó, isso aí veio de fora para dentro. Porque os indícios de que o Moro recebeu treinamento no exterior. E eu acho que a Lava Jato, uma parte da investigação, foi entregue pronta para Curitiba. E eles tiveram só que legalizar aquele caminho que indicava alguns passos possíveis para derrubar o Lula, impedir o Lula de ser candidato a presidente e derrubar a Dilma. Era uma operação casada, a Lava Jato contra o Lula e achar alguma coisa contra a Dilma que tirasse a Dilma do poder. Porque se a Dilma permanecesse no poder, o Lula ficava forte o suficiente para talvez ganhar em 18. E vice-versa. Se o Lula tivesse ido para o governo naquele momento em que foi impedido, o golpe não teria acontecido. O Lula teria conseguido segurar o golpe ali como ministro da Casa Civil. Então foi uma operação muito bem montada. E aí, Daphne, só para terminar e chegar no ponto que você apresentou aí na pergunta para mim. E a imprensa? Basta ver a cobertura das organizações Globo hoje. Você abre o G1, eu estava aqui com o G1 na minha página, que eu fui justamente olhar isso, a hora que a gente combinou que essa seria a nossa principal pauta. Olha a capa do G1. Onda de calor em pleno inverno, deve ter 40 graus no Rio de Janeiro. Me lembra aqueles vizinhos que você encontra no elevador, sabe? Ou então na porta de casa, para quem mora em casa, que nem eu, e fala, vai chover. Pois é, nossa, esfriou hoje, sabe? A Globo tá assim, vai chover? Nossa, tá fazendo calor. Vai da praia, pessoal. Muda de assunto, sabe? Você não tem assunto? Não tem assunto, fala sobre o clima, né? Então é isso. Olha a capa do G1, né? O UOL até deu a história, mas lá para baixo, né? O UOL que é do Grupo Folha. Mas quem foi parceiro mesmo do golpe, do começo ao fim, e parceiro da Lava Jato, foi a Globo, que foi no pescoço para derrubar a Dilma, né? Foi parceira do Moro. Sem a divulgação daqueles áudios ilegais que o Moro divulgou, o Gilmar Mendes não teria impedido o Lula de ser ministro. A base para o Gilmar Mendes impedir o Lula de ser ministro foram os áudios criminosos, que depois o Teori Zavascki repreendeu o Moro por ter divulgado e por ter feito o áudio, e o Moro falou, peço escusas, e ficou tudo por isso mesmo. E o Globo criou essa figura, o Moro. Então, sem a Globo não existiria Moro, sem o Moro não existiria o golpe. Portanto, a Globo é a mãe, ou então a avó, o avô, se você preferir, para não ficar assim só contra as mulheres, né? O avô do golpe. Sem a Globo, a gente não chegaria a esse golpismo, que se mostrou algo completamente fajuto, feito em cima de ficções, nesse caso das pedaladas fiscais. Todo mundo viu, a presidente Dilma Rousseff, presidenta, foi inocentada mais uma vez pelo TRF1, o que comprova que o Brasil sofreu um golpe de Estado no ano de 2016. Um golpe jurídico, militar, parlamentar, midiático, mas essencialmente um golpe dos mais ricos contra os mais pobres. O objetivo era aplicar um choque neoliberal na economia, concentrar a riqueza, tirar dinheiro do povão, na verdade, e colocar
no bolso dos mais ricos e bilionários. Né? Um golpe vergonhoso. A maior fake news de todos os tempos da história brasileira, as pedaladas fiscais. O que faz a imprensa brasileira no dia de hoje? Fui procurar, né, no Globo, na Folha, no Estado de São Paulo, no Valor, não tem nenhuma linha sobre a decisão do TRF1. Então, a imprensa corporativa brasileira continua de rabo preso com a mentira. É uma sentença, né, do TFR1, né, que muitas vezes podia se perder na banalidade. Reconheceu que foi um erro contra Dilma Rousseff. O que eu acho que é importante a gente entender é que certos erros não são erros banais, aliás, para as vítimas e para a democracia, raramente existem erros banais, mas alguns são realmente muito espetaculares, têm um efeito gigantesco sobre o país e merecem uma reflexão. Um deles foi a condenação da Dilma Rousseff, que foi, assim, evidentemente, uma obra armada, de natureza antidemocrática, pré-concebida para golpear uma presidente eleita, que vinha realizando um mandato com muitas medidas corajosas, outras polêmicas, mas, de qualquer maneira, um mandato assim que tinha um direito de prosseguir, que era apoiado no respaldo popular, havia sido reeleita e terminou vítima de uma armação da escória política. A escória que juntou assim, os sobreviventes da ditadura de 64, a extrema-direita no Congresso e a corrupção deslavada que tomou conta do Congresso brasileiro pelo seu presidente, que era ninguém menos que Eduardo Cunha, que depois acabou condenado por corrupção. O Kennedy Alencar está cobrando a autocrítica de todos os jornalistas que apoiaram o golpe de Estado de 2016. E eu vou botar aqui a nossa manchete. Procurei hoje de manhã, né? Folha, Globo, Estado, Valor, não tem nenhuma linha sobre a decisão do TRF1. Diga. Não, isso para mim é o retrato da mídia corporativa brasileira, né? A parcialidade dela, é o fim da picada eles não terem noticiado, sonegaram informação aos seus leitores, telespectadores, ouvintes, de uma decisão que deixa claro, né, quem estava do lado da ilegalidade e quem estava do lado da legalidade, né? Porque no caso da presidente Dilma, como disse o Paulo, foi uma perseguição sórdida, movida através do parlamento com todo o apoio decisivo da mídia e da Lava Jato, né? Aquilo foi encaminhado num crescente até levar o impeachment ilegal da presidente da República, né? Tragédia, um atraso, né? Isso trouxe um retrocesso, né, evidente. Aconteceu há 7 anos, a Dilma está aí, muito bem consagrada como uma grande dirigente, consagrada no mundo agora, porque ela está, né, tá ali à frente de decisões fundamentais não só para o Brasil, para o mundo. Então, a grande vingança é que a Dilma, né, tentaram acabar com a Dilma, não acabaram com a Dilma está aí, firme e forte, e o Eduardo Cunha está na lama, está no esgoto.